pediram tanto esse vídeo que eu tinha que gravar. Vocês sabem? Hoje o assunto aqui do vídeo é os meus queridos, carinhosos, maravilhosos fundos imobiliários. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. E o que é esse tal de FII, Carolina, que você vive falando por aí que é FII, que é fundo imobiliário? Beleza. Basicamente, os fundos imobiliários são investimentos em imóveis. Isso mesmo. Você não vai comprar diretamente o imóvel, né? É um fundo que vai lá e pega o seu dinheirinho e compra a participação e às vezes um imóvel inteiro, né? Às vezes compra uma garantia ligada ao imóvel, né? Que são os famosos lastros. E, enfim, são basicamente papéis, né, ativos ligados ao mercado imobiliário. Eles são negociados na Bolsa de Valores, no home broker, assim como é feito com as ações, né? E ao investir você vai estar se unindo, como se trata de fundos, os fundos são vários investidores investindo juntos, né? E aí o seu dinheiro, junto com os outros cotistas do fundo, eles vão ser lá investidos em imóveis ou ativos ligados a imóveis. E aí, dentro desse fundo, tem um gestor, um administrador, que ele vai fazer toda a parte chata que você que já lidou com compra e venda de imóveis sabe que tem, de registro, de cartório e toda aquela parafernália. Você não precisa se preocupar se você tiver fundo imobiliário, porque a administradora e o gestor do fundo vão cuidar da parte chata para você. Esse que é o melhor. Bom, e falando em vantagens, quais são as vantagens ao investir em fundos imobiliários? Bom, primeiro, que é o melhor de todos, na minha opinião, é receber rendimentos mensais. Na verdade, os fundos imobiliários, eles não são obrigados a te pagar rendimentos mensais. A lei que tem mesmo aqui no mercado brasileiro é que eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros semestrais aos cotistas. Só que praticamente, raras exceções, né? Mas praticamente todos os fundos imobiliários aqui no Brasil hoje, eles preferem distribuir esse lucro semestral dividido por mês, que basicamente são os rendimentos mensais. Mas outra coisa ligada aos rendimentos mensais dos fundos é que eles são isentos de imposto de renda. O leão não vai morder os seus rendimentos, olha que maravilha. Diferente dos aluguéis, né? Quando você aluga um imóvel, ele tem incidência de imposto de renda e uma série de questões. Nos fundos imobiliários você não precisa se preocupar que o leão não vai te morder. Na verdade, o leão ele vai te morder quando você resolver vender as suas cotas. Mas aí é outros 500. Outra história. Bom, outra coisa muito, assim, que me fez, né, inclusive, passar a investir em fundos imobiliários, é que você não precisa de muito dinheiro para começar a investir em fundos. Tem fundos hoje, por exemplo, o Maxi Renda, né, que é um dos meus favoritos, um dos meus queridinhos da minha carteira, mas não é recomendação, vai estudar primeiro, vai ler lá, que o que é bom para mim pode não ser para você. O Maxi Renda, como eu falei, ele tá aí numa média de R$11 o preço dele, né? Ou seja, pô, fala sério, o preço de um lanche no Bob's, Burger King, whatever. É muito, muito acessível. Esse negócio de... não existe, gente. Eu já cansei de falar lá no Instagram, quem me acompanha por lá sabe. Eu já cansei de falar que não existe esse negócio de... só investe quem é rico. Isso é comportamento de manada, ou seja, você ouvir o que as pessoas dizem e seguir e achar que é isso que é o certo, e não é. Se você pesquisar bem, como eu pesquisei e achei esse exemplo, não é esse negócio de investimento ser só para mais rico, muito difícil. Na verdade, o único tipo de investimento que é voltado mesmo para quem é milionário são aqueles que a gente chama de que
que vem assim falado que é só para investidores qualificados. Aí esse realmente é o único tipo de investimento que é realmente voltado para quem tem mais de R$1 milhão investidos. Mas no caso do fundo imobiliário, são pouquíssimos fundos que você tem que ser investidor qualificado para investir. Então, esse negócio de só rico, deleta isso da sua cabeça, porque como eu falei, tem fundos aí de R$11, de R$80, de R$100, depende muito, mas tá nessa faixa aí de próximo dos R$100 a maioria, e tem essas outras mais baratinhos. Outra coisa que eu já tinha comentado antes, mas vale reforçar, é sobre a questão da burocracia. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura do imóvel, que a gente tem que financiar, que a gente tem que comprar, que imóvel é bom, que é rentável, que se eu comprar hoje, daqui a 5 anos vai se valorizar muito essa região. Ok, essa questão de valorizar é uma premissa válida, vamos dizer. Inclusive, é uma coisa que você também tem que prestar atenção na hora de escolher o fundo imobiliário, é essa questão da região que tá os imóveis, né? Mas no fundo imobiliário você não precisa se preocupar com toda aquela papelada, com toda aquela burocracia. Não precisa preocupar com escritura, com IPTU, imposto de renda, né? O imposto de renda mais só na venda mesmo dos fundos, porque isso é responsabilidade do gestor do fundo, como eu tinha falado antes, ele que vai cuidar da parte chata, né? E se desfazer dele também é mais fácil do que de um imóvel, né? No imóvel você vai ter que botar a venda, agendar das pessoas irem visitar, pode ser que não venda rápido. O fundo imobiliário não, você comprou, decidi mês que vem vender, não tô gostando mais do fundo, por uma série de N razões, você vai lá, faz igual as ações, você entra na Bolsa de Valores, né, no Home Broker, que é o local onde você negocia tudo que é de renda variável. Aí você vai lá, clica lá na aba de vender do seu home broker e vende, simples assim. Não é igual imóvel que você tem que se preocupar. Reinvestimento também é um ponto muito legal que a galera aí, os especialistas em finanças gostam muito de tocar nesse ponto quando o assunto é investimento, é a questão do reinvestimento, que ele é muito mais fácil. Geralmente, no mês seguinte que você aplica no fundo, você passa a receber mais rendimentos, né? Conforme você vai comprando mais cotas do fundo, mais rendimentos você vai receber no mês seguinte. Então, mais dinheiro vai ter para você reinvestir. O que é reinvestir? É você pegar lá o rendimento do fundo e continuar investindo no próprio fundo ou comprar cotas de outros fundos com esse dinheiro. E aí que entra a mágica dos juros compostos, né? É aí que o seu dinheiro lá aplicado vai crescer mais rápido, porque quanto mais você investe e reinveste e aplica, e aí vem os juros compostos, vem a valorização e tal, e aí tudo vai ficando lindo e maravilhoso e você fica rico. Bom, outra questão. Os tipos de fundos, né? Porque fundo imobiliário não é simplesmente fundo imobiliário, tem vários tipos de fundos imobiliários. Basicamente aí os principais. É o fundo de renda, também conhecido como fundo tijolo. Por quê? Porque o gestor desse fundo de tijolo ou de renda, ele vai comprar imóveis prontos com o objetivo de ganhar os aluguéis desses imóveis que ele comprou. Já os fundos de títulos e valores imobiliários, que também conhecidos como fundo de papel, né? Porque eles estão atrelados como eu tinha falado, existem também os ativos lastreados, né? Que, por exemplo, o CRI, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele é considerado um ativo de lastro imobiliário, ou seja, que é uma garantia lá de imóveis, não é exatamente um imóvel, é uma garantia. E aí, o que é interessante num fundo de título, né? Um fundo de papel, é que normalmente esse CRI, ele é considerado um ativo de renda fixa, ou seja, ele é mais seguro, ele está atrelado à inflação, ou seja, garante aí o seu poder de compra do seu dinheiro com o tempo,
Enfim, ele é atrelado a vários tipos de indexadores aí do mercado, e aí o seu dinheiro vai estar sempre rendendo acima da inflação. Você está sempre garantindo o seu poder de compra, investindo nesse tipo de fundo, né? E bom, para você escolher um bom fundo, eu sabia que você estava esperando essa parte, né? O que você tem que fazer para escolher um bom fundo? Você tem que se ligar nesses indicadores aí de qualidade. Primeiro, um dos mais importantes é a taxa de vacância. Afinal, você está investindo em imóveis, certo? Então, você espera que tenha, no caso de um prédio comercial ou até um prédio residencial, você espera que tenha inquilinos e tenha moradores, né? Ou, né, enfim, usando essas salas, esses apartamentos. Então, a taxa de vacância é basicamente isso. Quão ocupado está esse imóvel que o fundo que você está investindo está aplicando. Então, a taxa de vacância é muito importante para isso, porque quanto mais ocupado estiver esse imóvel, mais aluguéis você vai receber, né? Porque é mais gente pagando lá o aluguel do prédio, né? Do galpão logístico ou até das lojas, dos shoppings, né? Então, quanto mais gente tiver alugando lá dentro desse empreendimento, mais aluguel, mais rendimentos mensais você vai receber. Então, esse é um indicador muito importante. Então, é sempre bom ficar atento a isso. Outro muito importante, que eu sei que vocês adoram, que às vezes cresce o olho e vocês querem olhar esse indicador primeiro, mas não é muito bom, é o yield, que também vamos botar um nome aí mais realista para vocês entenderem. O yield basicamente é o rendimento, é a taxa lá de rendimento que o fundo está pagando aí mensalmente. E aí você pode acompanhar, normalmente os relatórios dos fundos são bem completos, bem didáticos, bem informativos, e eles informam muito bem o histórico de pagamento de rendimentos do fundo, como é que tá, se tá, né, nos últimos 12 meses, né, um ano, e é sempre bom, o melhor parâmetro que a gente costuma ver se o yield tá bom é a famosa taxa livre de risco. O que significa isso? É uma taxa que é a taxa mais conservadora aí do mercado, que se você estiver ganhando acima dessa taxa, você tá bem, tá relativamente protegido, né? Que é basicamente a Selic. Hoje é o melhor parâmetro aí, é a nossa taxa livre de risco, é a Selic. Então, se esse fundo tiver com um yield acima da Selic, hoje a Selic está aí em torno de 0,5% ao mês, ou 6,5% ao ano. Se o yield desse fundo estiver acima disso, você tá super bem. E outro ponto muito importante na hora de escolher esse fundo é a rentabilidade garantida. O que significa? São alguns fundos que oferecem uma garantia de determinado rendimento durante um período, né? Justamente para atrair cotistas e atrair, né, captar mais grana para eles movimentarem, fazerem mais aquisições de imóveis ou de ativos imobiliários, certo? Então aí eles oferecem um prêmio, que é essa rentabilidade garantida, justamente para quem aplicar. Só que qual é o perigo dessa rentabilidade garantida? É que ela é garantida só por um prazo determinado. Depois pode ser, o que já aconteceu com vários fundos, de despencar e às vezes até não distribuir mais rendimentos. Então, essa rentabilidade garantida, apesar do nome super atrativo, não é tão garantido assim, só por um determinado tempo. Então, se você investir num fundo que promete rentabilidade garantida, você vai estar sempre tendo que acompanhar os relatórios mensais dele para ver se o fundo ainda está valendo a pena continuar sendo cotista, né? Se ainda está tendo lucros, enfim. Outro ponto muito importante é o valor patrimonial, ou seja, é o quanto está sendo avaliado todos os imóveis que fazem parte do fundo, né? E o quanto, se esses imóveis estivessem sendo negociados aí no mercado tradicional, né? Se alguém chegasse e quisesse comprar lá todo o galpão logístico, ou todo as lojas do shopping, ou todo um prédio comercial,
quanto estaria valendo no mercado tradicional. Isso é o valor patrimonial. Outra questão é, no caso, isso faz mais sentido só nos fundos... Não, na verdade faz parte de todos, é onde o fundo aplica, né? Basicamente, qual é a composição da carteira do fundo? Ele aplica imóveis com localização boa, privilegiada, área nobre ou centro, né? Áreas movimentadas e disputadas da cidade. No caso dos fundos de papel, os ativos lá, os CRIs, né, que eu falei, desses fundos, eles estão com um rating, ou seja, eles estão com um risco, uma avaliação boa, né? Depois eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre rating, né? Mas basicamente é isso. O rating, ele diz como é que tá a avaliação de risco, né? Se ele tiver lá A ou AA, quer dizer que é um ativo seguro, assim, né? Mais tranquilo. O risco dele é quase nada. E tem outro ponto muito importante, é o cap rate, que é a relação entre o preço do aluguel e o preço do imóvel, e basicamente ele serve para verificar o retorno que cada ativo lá do fundo estão proporcionando, né? Ele avalia a renda proporcionada por cada imóvel do fundo, sem considerar, óbvio, né, as despesas, né, operacionais, enfim, todas as despesas. Ele se considera as receitas. E outro que também é um dos meus indicadores favoritos, é um dos primeiros que eu olho, até quando eu vou lá mensalmente, eu costumo comprar mensalmente, né, os fundos imobiliários. E aí, para eu ver se eu vou continuar aplicando nos fundos que eu já tenho ou se eu vou para outros, um dos indicadores que eu mais gosto de ver, né, que é bem prático, é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Ele basicamente representa a valorização ou desvalorização que o fundo está sendo negociado na bolsa, né? Se o PVP desse fundo tiver acima de 1, quer dizer que está muito valorizado, né? Ele está valendo mais no mercado o que ele de fato vale, né? O valor de mercado está maior que o valor patrimonial. Então, quer dizer que vamos dizer que acima de 1, né, no PVP, já tá começando a ficar caro, tá ficando muito valorizado. Tem alguns fundos aí que eu investi uns tempo atrás e que hoje, inclusive, estão com 1.2, 1.3, 1.5 de PVP. Aí eu tô priorizando outros que estão mais abaixo de 1, né? Se tiver 0.8, 0.9, quer dizer que no mercado ele tá valendo menos do que de fato ele vale. Então, tá barato, vale a pena investir. Bom, e para comprar, você pensou aí, que saco, quanta teoria, e a prática? Bom, para comprar, basicamente você tem que abrir o home broker da sua corretora. E se você nunca investiu, em primeiro lugar, procure uma corretora que não cobre taxa para fundos imobiliários. Hoje várias, né, não tem taxa para fundos. Tem a Modal Mais, a Rico, a Clear, Easy Invest, várias corretoras. Aí se você não tiver conta em nenhuma delas, procure, porque quanto menos taxa você pagar, mais vantajoso e mais lucrativo vai ser as suas aplicações. Então, você abre o home broker lá da sua corretora, você vai na aba de comprar e vai digitar o código do papel, né? Normalmente ele é uma sigla e termina sempre com 11, né? No caso dos fundos imobiliários. Nas ações que é mais complexo, tem 3, 4, 11, 5, 6, tem vários números que cada um, óbvio, significa alguma coisa diferente. Mas nos fundos imobiliários costuma ser um código lá que termina com 11, né? Tem esse Maxi Renda que eu citei aqui anteriormente, é o MXRF11. E aí você digita esse código lá na aba de comprar, digita a quantidade que você quer, 1, 2, 3, lá no fundo não tem, nos fundos imobiliários você pode comprar a quantidade que você quiser, pode ser
Não precisa ser 100, né? Como costuma ser no mercado de ações, você pode comprar menos do que isso, a quantidade que você quiser, 1, 2, 5, costuma, quanto melhor, né? Quanto mais sendo negociado estiver o fundo, mais fácil você vai conseguir comprar, mesmo que pequenas quantidades. E aí, basicamente, você vai digitar o preço, a quantidade, clicar em comprar, pronto. Aí a sua ordem lá de compra vai ser executada ou não, mas aí tudo isso você acompanha lá no home broker da sua corretora. E aí, no momento que você quiser vender, o que eu não, assim, recomendo ficar vendendo toda hora, porque aí na venda tem incidência de imposto de renda, de 20% ou 15%, tem que lembrar depois, mas tem uma incidência de imposto de renda só na venda, nos rendimentos mensais não tem, só na venda dos fundos. Então, tente não vender toda hora para não ter que ficar pagando imposto, porque independente do valor que você vender, se você vender com lucro os fundos imobiliários, você vai ter que gerar lá uma parada super burocrática, que é a famosa DARF, que é uma guia lá de recolhimento de imposto do governo, e aí você vai ter que pagar, enfim, é um saco. Evite essa dor de cabeça. Então, só venda assim, em caso de extrema necessidade de fundo. Se ele estiver só dando prejuízo e você achar que ele não tem esperanças, aí tudo bem vender, porque se tiver prejuízo, aí você não paga imposto de renda. O imposto de renda é só sobre lucro na venda. E, basicamente, é isso. É o que eu faço. E também eu gosto também de acessar portais especializados, né? Quando não tô assim com muito tempo para ler relatório, enfim, eu gosto de acessar portais especializados em fundos imobiliários. Tem o FIIs.com.br, vou deixar o endereço aqui, FIIs.com.br. Tem o Clube dos FIIs, tem o Portal FII. Tem vários, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os portais que eu costumo acessar para pegar informações. Tem um deles que, inclusive, tem as informações já mastigadas dos indicadores, quanto tá o PVP, ou seja, você não tem que fazer conta nenhuma, ele já diz para você, é só você saber interpretar o que aquele número significa, né, do PVP, do yield, enfim. É só você saber interpretar, não precisa fazer conta. E aí é muito bom, facilita muito na sua tomada de decisão, né? Se você tá aí na correria, você investe pelo celular. Eu sou uma pessoa que eu invisto muito pelo aplicativo mesmo do celular da corretora, porque eu costumo estar no trabalho, enfim, e a bolsa só tá aberta durante a semana, né? E aí, basicamente, eu olho esses sites para pegar uma dica, ver se o fundo que eu quero investir ainda tá valendo a pena e vou lá e invisto. Simples assim, sem dor de cabeça. Bom, e aí? Ficou alguma dúvida? Acha que faltou eu falar alguma coisa? Comenta aqui, que aí, de repente, se tiverem ainda ter ficado várias dúvidas, eu faço um outro vídeo só para tirar as dúvidas de vocês de fundos imobiliários, tá bom? E é isso. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Pode ser que no início seja muito assustador. A primeira vez que eu abri o home broker eu fiquei assim, que M é essa? Tô entendendo nada. Mas no fim das contas, quanto mais você praticar, mais claro vai ficar, e mais simples, e mais lógico, mais racional vai ficar pra você. Pode ter certeza, porque comigo foi assim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.